Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai abordar o GTWR11 e dar uma olhadinha nas janelas de investimento, né, que o fundo apresentou. Qual foi a diferença que teve em investir desde o início e investir no último ano, por exemplo. E vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Esse aqui foi o último relatório gerencial do fundo. Esse aqui é um fundo de gestão passiva, ou seja, ele tem só um imóvel situado aqui em Brasília. E taxa de administração dele 0,25 e taxa de consultoria imobiliária outro 0,25. Ou seja, ele tem uma taxa baixa, né? A taxa dele é de 0,5% ao ano total. Normalmente, os outros fundos imobiliários, né, a média de taxa ali é em torno de 1% sobre o patrimônio do fundo, né? Então, esse aqui custa mais ou menos a metade, porque também dá menos trabalho se gerenciar só um ativo, né, com gestão passiva. Então, os rendimentos distribuídos aqui foi de 0,79 por cota. Isso aí dá um dividend yield de 0,90 quando você olha a cota de fechamento de R$ 88. Dividend yield anualizado 10,78 e a cota patrimonial dele está em 101. O portfólio dele, né, aqui só tem um ativo, então é o único ativo com um único inquilino, que é o Banco do Brasil. E vem alguns comentários aqui do gestor agora. Então, o resultado do fundo foi de 0,83 por cota. E a distribuição foi de 0,79, ou seja, dentro do que apurou, né? E se você pegar aqui, ó, ele já fala um pouco do retorno do fundo, comparado aqui, né, nos últimos 12 meses. Então, o GTWR teve um retorno aqui de 33,2, o IFIX de 18 e o CDI líquido de 10. Né? Então, essa primeira janela que a gente observa aqui de investimento foi no último ano. Então, no último ano, né, ele teve uma performance bem superior ao CDI, né, e ao IFIX aqui do período. E é interessante a gente olhar as janelas para a gente entender o contexto, né, das coisas que estão acontecendo. Então, esse é o principal tema do vídeo de hoje. Então, aqui na DRE, eu falo, ó, a receita é de 10 milhões, né, no mês de janeiro de 24. Teve uma despesa de 529, né, que é aproximadamente aquele 0,5% ali. O resultado, então, foi 9.900. E o rendimento distribuído, né, 9.400. Então, foi bem dentro aqui. Ele tirou 9.900, fez uma reserva de 400 mil aqui, e distribuiu 95% do resultado líquido, que está dentro da legislação. Composição do resultado, a gente pode ver aqui, ó, que a parte mais importante é o aluguel dos imóveis, né, essa parte cinza aqui, ó, essa parte cinza é a parte do aluguel, e a taxa de administração é essa parte pequena aqui embaixo, aqui, ó, né, então ela é realmente pouco impactante no resultado do fundo. Tem fundos que têm a taxa muito alta e acaba impactando muito o resultado distribuído para o cotista. A evolução da cota a mercado e patrimonial, esse aqui é um outro slide interessante. Então, a gente vê a diferença da cota a mercado. Então, a cota de mercado, esse verde claro aqui, ó, a cota de mercado sempre bem abaixo aqui do valor da cota patrimonial. E a cota patrimonial, ela vem subindo, né? Então, a reavaliação que ela teve foi positiva até chegar aqui nos atuais 101. E a cota de mercado não, ela vai para cima, vai para baixo. Isso aqui influencia diretamente na rentabilidade, né, do fundo que você tem, que a rentabilidade total é a variação da cota mercado mais os rendimentos distribuídos. Essa linha aqui de cima é o preço sobre valor patrimonial. Então, quanto mais baixo aqui, melhor, né? Então, nesse momento aqui estava 0,79, né? Aí subiu aqui para 0,84, subindo o preço da cota, subiu para 0,91, hoje está aí em torno aí do 0,87. Mercado secundário, e a gente vê aqui a rentabilidade. Então, naquela primeira janela que foi de um ano, a gente viu aqui que foi 33, aqui, ó, 33 para o fundo, 33% no ano, contra o CDI aqui de 10%, 10,9%, né? É o CDI líquido de imposto. E como a gente olha aqui, ó, na janela toda, de 19 até 24, né, o GTWR deu 33% e o CDI 35%. Né? Então, para muita gente fica a pergunta, poxa, mas por que eu vou investir, né, num fundo que dá 33 se o CDI dá 35? Né? Então, essa é a primeira pergunta. E para isso, é interessante que a gente entenda as janelas. Né? Então, tem aqui um comparador de ativos, que a gente vê aqui, a janela toda realmente, né, o fundo ele subiu bem aqui no início, estava bem acima aqui do CDI, teve essa queda importante, né, no meio do caminho, depois uma recuperação importante também. Se você pegar e colocar só, por exemplo, o último ano, um ano, você vê que a rentabilidade dele está o dobro, né, realmente o dobro aqui do CDI.
né? Então, quem investiu desde o início parece ter uma rentabilidade menor, quem investiu, né, no último ano teve uma rentabilidade muito superior, né? E isso por quê? Porque a taxa de juros está caindo. A taxa de juros está caindo, você vai ter um menor CDI, tendo um menor CDI, os outros investimentos eles ficam atrativos. Então, com a queda da taxa de juros, você tem uma apreciação do preço de mercado das cotas do fundo imobiliário. Então, em um momento como esse, né, que a gente tem queda na taxa de juros, é bastante interessante investir em ativos imobiliários. Mas só nesse momento? Não. A gente investe sempre, né? Porque essa rentabilidade aqui, ela é só, ó, comprou uma vez lá no início, não comprou nunca mais e ele vem fazendo isso aqui. Mas se você faz diversas compras aqui ao longo do tempo, né, você vai pegar esses preços aqui também. Ó. Você pega esse preço aqui de baixo, depois pega em cima, depois pega aqui embaixo. E na média, você vai ter um retorno bem interessante, né? Normalmente bem superior aí ao CDI do período. Por quê? Porque o CDI ele sobe e desce, né? Então, em época que você vai ter um CDI mais baixo, que é uma economia mais estável, né, você vai ter apreciação normal do seu patrimônio, né? E as cotas vão estar mais caras, você vai comprar menos cotas, digamos assim, até porque o seu dinheiro vai dar menos, né, para comprar menos cotas, mas a valorização vai ser alta. Aqui a gente tem os rendimentos, os últimos rendimentos do fundo, então a gente vê que desde 2020 aqui, né, o rendimento dele veio crescendo. Então a gente teve a apreciação da cota patrimonial, o valor patrimonial do fundo subindo, aumento, né, ano após ano aqui dos rendimentos distribuídos, porque ele é um fundo, né, que tem um contrato que vai reajustando esse aluguel ao longo do tempo, né, então ele acaba tendo uma performance interessante quando você pega o valor patrimonial mais o rendimento distribuído. Quando você coloca a cota mercado, né, tem essas variações. Mas quanto mais baixo o preço da cota que você compra num fundo muito bom, o fundo que tem o imóvel, que o imóvel está lá, que ele se aprecia, que o rendimento ele sobe, né, quanto mais baixo você comprar uma cota de um bom ativo, melhor. E aí aqui ele fala sobre um pouco, né, do principal medo do mercado. Qual que é o principal medo, né, para esse fundo? Ele só tem um ativo e só tem um inquilino, né? Ou seja, desocupar, ficar com a vacância de 100% e ir a zero, né, a distribuição. Esse é o maior medo de todas as pessoas que investem no fundo. E aí a gestão ela faz, né, uma frase, coloca uma frase aqui no relatório gerencial, né? Os edifícios AAA, né, na região aqui de Brasília, que é o Green Tower, representa 16% do estoque total em termos de ABL. Só que eles têm uma vacância de 2,9% em Brasília. Por quê? Porque existe pouco imóvel AAA em Brasília, né, e os que têm AAA, normalmente, estão alugados, né? Então, a menor dentre as classes de ativos de Brasília. Para fim de comparação, a média da vacância das outras classes é de 13,8%. Então, Brasília não tem muitos escritórios corporativos, a média de vacância é de 13%, e quando é um AAA tem uma vacância ainda menor, na faixa de 3%, 2,9%. Então, esse aqui é o Green Towers, né, algumas fotos aqui do Green Towers, tem uma BL aqui de 75 mil metros quadrados, algumas fotos internas também aqui do edifício, né, então ele tem algumas certificações LEED, né, dessa parte de meio ambiente, ambiental. Tem um contrato agora típico, antes era atípico, e o vencimento desse contrato típico é em 2028. Né? Só que a multa dele agora, né, ele é só de 6 aluguéis vigentes até abril de 25, e depois 5 aluguéis vigentes entre o 43º e o 84º mês, né, que vai de maio de 25 a maio de 28. Ou seja, a multa, depois de ser antecipada, ela não é muito alta e a qualquer momento, né, se for uma decisão do Banco do Brasil, ele pode sair do imóvel. Então é isso que acaba penalizando um pouco o preço da cota mercado, né, porque ele tem uma distribuição de rendimento interessante, valor patrimonial, um prédio de boa qualidade. O maior medo, lógico, dos cotistas de uma forma geral é essa questão da vacância, né? Então fica sempre uma pulga atrás da orelha, só tem um imóvel, um inquilino, né? Então, para quem é cotista do fundo, lógico, tem que diversificar bastante, para que se aconteça alguma coisa com o fundo, você ter um impacto pequeno no seu patrimônio, né? Então, as janelas de investimentos, né, que é o tema do vídeo de hoje, elas são bem diferentes. Então, se você investe, principalmente você consegue comprar cotas ali quando o mercado está com mais medo, né, quando sai de um contrato atípico para um contrato típico, não sabe o que vai acontecer. Então, os momentos que o mercado ele mais tem medo, né? Se você assume esse risco, né, e que existe o risco maior, você, se der tudo certo, você é premiado com uma melhor rentabilidade, né? Se você comprar, né, o ativo desde o início e você compra na alta, né? Ali em 2019 a gente teve um mercado
de alta, então todo mundo que entrou e comprou cotas, né, comprou o preço da cota nas máximas históricas, chegou a 120, então você tem um retorno também menor, né? Então o certo é você ir comprando mês após mês, que você não sabe quando é que vai estar na baixa ou na alta, né, no mínimo e no máximo, e sim quando, historicamente, quando esse preço está mais baixo do que a média, isso você tem como saber. Então esses momentos, essas janelas, elas são boas de serem aproveitadas por quem investe a longo prazo. Então é isso que a gente tem para o vídeo de hoje. Aqui embaixo tem os links para os nossos relatórios de fundo imobiliário FIP e FIINFRA. Se gostou do vídeo, deixa aí seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que pode se interessar por esse assunto. É isso que a gente tinha no nosso vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo.